Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Araújo e a gente começa mais um Pode Agora. Hoje nós trouxemos uma mulher muito forte, muito engajada, principalmente em questões sociais. Ela é mãe, ela é ativista, ela trabalha, ela se esforça bastante e ela traz consigo esse lema pensando no indivíduo, pensando na coletividade. E hoje a gente tem o prazer de receber a Vanessa Santana. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Queria agradecer por você topar o convite, estar aqui conosco. E queria pedir para você se apresentar para o pessoal de casa, para as pessoas que não te conhecem ainda. Falar um pouco sobre a Vanessa, sobre a sua história. Bem, no primeiro momento eu quero agradecer a confiança sua, do Tatá, de toda a equipe, e dizer para mim que esse é um momento muito especial. Essa é a minha segunda apresentação como pré-candidata a vereadora pela cidade. Hoje eu estou com 42 anos, sou mãe de duas filhas, uma que é deficiente. Sou esposa também de um outro deficiente, que é cego monocular. E sou muito grata a Deus por todas essas experiências que eu vivi, porque não é para qualquer pessoa e cada uma dessas experiências me fizeram chegar até aqui, né? Vocês têm uma visibilidade de mais de 100 mil telespectadores Sim. e não é para qualquer pessoa conseguir esse protagonismo. E é isso que eu tenho buscado, não para mim. Esse protagonismo ele diz respeito ao outro. Muitas pessoas dizem, Vanessa, você tem um coração muito grande, pare e pense em você, você tem que pensar em você. Mas todas as experiências que eu vivo, eu acabo refletindo como eu estou nessa circunstância e como o outro poderia estar ou reagir, ou até mesmo sucumbir. Então, para mim, é algo muito válido cada experiência que eu vivo. E o ativismo na minha vida, ele traz uma energia diferente, ele traz uma razão de viver diferente, porque nós vemos que muitas pessoas não nasceram para isso. Sim. Essa questão que você falou sobre, muitas pessoas chegam em você e falam, pensa mais em você. Eu acredito que hoje em dia, a maioria das pessoas fazem isso, elas pensam muito em si mesmo. Então, falta empatia, falta solidariedade, falta essa preocupação. Então, eu acredito que a gente tem que começar a olhar para pessoas que se preocupam com o próximo e não só julgar essa pessoa, que boba, que besteira, para que isso? E sim reconhecer que isso é positivo, desde que exista um equilíbrio, né? Porque Sim. não é saudável para ninguém se anular, mas é importante sim a gente praticar esse exercício de se colocar no lugar do outro, de fazer pensando no outro. Exatamente. E eu, nesse momento que vivo, eu tenho mais certeza do que nunca de que, como mãe, como mulher, muitas vezes eu fui uma leoa, mas eu não fui uma leoa que foi egocentrista. Eu fui uma leoa que eu defendi aquilo que é meu, aquilo que é seu, aquilo que é nosso, compreendendo o valor dessa experiência. Porque a partir do momento que a gente fala em sororidade, solidariedade, compaixão, é muito fácil essa narrativa, inclusive quando você tem um marketing a seu favor, recursos financeiros e humanos para reproduzir essas narrativas. Mas e se a gente tirar tudo isso das pessoas? Se nós tirarmos títulos, e O se que que ela nós. vai fazer E por se, ela e não pelo status? exatamente. É uma reflexão que eu deixo nessa tarde. O que essas pessoas têm realmente a nos oferecer se nós acordarmos, por exemplo, numa terceira guerra mundial, que todo mundo acha quase que impossível e distante, mas todos vemos a TV todos os dias? Como será que essas pessoas vão ficar? Elas acreditam realmente que elas estão acima de tudo e de todos? E que elas podem tudo e todos? Que o amor e a compaixão deixaram de existir? E principalmente, que tipo de fé essas pessoas têm realmente praticado? Porque falarmos que somos cristãos é muito fácil. Quando se está bem, quando se tem tudo, quando se cerca de pessoas que veem o seu valor por conta desses status que se foram criados, ou mesmo títulos que são comprados. Mas e se tirar tudo isso? Quantos amigos realmente nós teremos? Como será que realmente será a prática desse amor e compaixão que tanto se prega pelo nome do Cristo? São muitas camadas, né? Aqui a Vanessa ela traz diversas reflexões.
Eu acho que alguns assuntos eles são muito sociais, outros são muito pessoais, mas é importante a gente praticar o exercício de pensar sobre, de questionar e de entender a motivação dos outros e a nossa, né? Às vezes a gente faz coisas e a gente nem sabe o porquê. Então, esse exercício de autocrítica, de reflexão, ele é muito importante. Como você mesmo citou, a Vanessa ela está aqui como pré-candidata vereadora da cidade de Suzano. E a gente vai abordar um pouco sobre isso, mas a gente também trouxe ela para trazer um olhar mais humano, sabe? Eu acho que isso falta às vezes. A gente fala de políticos, a gente fala de líderes, mas a gente acaba não falando muito sobre a pessoa que esse indivíduo é. Isso conta muito. Então a gente vem com essa proposta de te conhecer melhor e de proporcionar que as pessoas, né, os cidadãos de Suzano, possam te conhecer melhor, para que eles saibam quem é a Vanessa, quais são os ideais, quais são os princípios, e é em cima disso que a gente vai trabalhar aqui. Muito obrigada. E eu quero dizer aqui que eu também sou grata a um enorme grupo de pessoas que passaram na minha vida e tentaram, em algum momento, dizer assim: Vanessa, você não vai conseguir. Isso não é para você. No caso, a política. Em muitas áreas. Todas as vezes que eu tive algum sonho muito grande, que não era o caso de ser vereadora, confesso para vocês. Alguém disse para mim: você é pobre, isso é perigoso, isso pode te dar problemas, você sonha alto demais. E a dado momento, para essa pré-candidatura acontecer, que ela não é uma pré-candidatura como de muitos, que já vem com seus recursos e recursos dos seus apoiadores, né, externos, eu precisei fazer uma reflexão, porque é um compromisso muito sério. Uhum. Eu até já comentei, né, que se eu perder, que é diferente do que muitas pessoas pensam, que eles já pensam, vou ganhar. Eu não quero ter essa presunção e essa soberba, essa empáfia. Eu não quero pensar dessa forma. Mas eu já falei que realmente é pegar a mala e dizer assim, meu Deus, vou me enfiar dentro da mala, vou fechar o zíper e vou ter que ficar lá por um tempo para, como diz, me reconstruir. Uhum. Porque para chegar até aqui e assumir esse compromisso público, foi uma construção de 42 anos. De uma pessoa que entendeu de forma muito triste, dolorosa e pessoal que é a pedofilia, de como superar medos e ultrapassar essas barreiras com várias pessoas cometendo vários tipos de abuso psicológicos, físicos, econômicos, que são os mais frequentes que eu vivo até hoje. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Quando eu comecei a faculdade, eu interrompi um relacionamento de 4 anos. Só para situar, ela é formada em jornalismo, pessoal. E ela é jornalista. E eu interrompi aquele relacionamento e para mim foi muito doloroso, mas eu precisava tomar uma decisão. Chegou um momento da minha vida que era um ciclo, que eu tinha que admitir uma certa maturidade. E alguém disse assim para mim: você não vai conseguir fazer essa faculdade. Você é louca. E então eu decidi viver a minha loucura sozinha. E a loucura, eu fui lá, fiz o vestibular, passei pelo FIES. Minha mãe falou no começo: eu não tenho condições de te ajudar a pagar. Meu Deus do céu, o que eu faço com essa menina? Na época não havia o Enem, que vocês jovens agora podem abraçar, aproveitar. Nós não tínhamos isso na nossa época. E daí eu falei: mãe, Deus sempre foi meu pai. Eu não fui criada com meu pai durante muito tempo. Na verdade, minha família foi diferente a formação dela. Eu passei por 3 formações familiares. 2, né? E naquele momento, minha mãe falou assim: mas Cília, eu acredito numa coisa. Tudo que você começa, você gosta de terminar. Que seja assim, então, se você conseguir. Eu não sei como que a gente vai fazer para pagar. 2 anos depois, nós fizemos um passeio num lugar muito bonito, numa área onde tinha uma árvore. E eu subi, meninona, porque eu sempre tive esse jeito meu de falar sério, ser enérgica, mas eu tenho um lado meu, né, descontraído, extrovertido, que eu abro para quem
eu acredito que pode ter isso. Eu geralmente sou assim com todas as pessoas. Mas se eu percebo algum engano, depois eu acabo me fechando, né? Sim. Eu acho que é uma coisa de algumas pessoas, é uma natureza. E a minha mãe escreveu numa foto. E aqui eu faço homenagem para a senhora, mãe, que está em Camaçari. A senhora, Emily, Paula estão aí do outro lado, no outro estado, me apoiando lá de cá de alguma forma. Ela colocou assim: eu tinha certeza que você não ia desistir. Mas eu é quem não tinha fé suficiente para acreditar. Me perdoe. E para mim aquilo foi muito importante, porque até hoje eu gosto de despertar a fé nas pessoas, nelas mesmas. Eu acredito que cada pessoa tem a sua missão. Cada pessoa está aqui para fazer algo, Um propósito. um propósito. E é para isso que eu vim, Aline. É para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui não foi porque eu quis. Muitas marés altas vieram, muitos temporais vieram. 2015, minha filha contraiu meningite. Ela ficou paralisada do lado esquerdo por conta de um AVC. Eu já era mãe, já tinha a Sara. A Sara hoje tem 16 anos, é filha de um ex-relacionamento que não chegou a ser um casamento, não foi algo legal. Mas a melhor coisa que eu tive desse relacionamento é a Sara, minha companheira, minha amiga, além de ser minha filha, minha primogênita. E nós vivemos ali um momento muito difícil, porque era eu, meu esposo e as duas, né? Ela bebezinha de 7 para 8 meses. Naquele momento que eu entro na internação dela, e ela fica os primeiros 5 dias sem a medicação para febre, e eu vejo todo o trâmite que fizeram de protocolo de atendimento, eu falei, meu Deus, se ela sobreviver, é porque o senhor quer. Mas se for para ela sofrer, eu também não quero que ela fique. E se for para ela ficar, como os médicos disseram, talvez especial, que ela tem uma condição de deficiência, como eu vou recomeçar a minha vida? O senhor vai precisar me ajudar. Eu vou precisar de ferramentas. Porque eu não sabia como ser mãe de uma especial. Acho que ninguém sabe, né? Eu não sabia nem como começar, não é? E minha mãe não estava perto, minha mãe já estava com as coisas de mudança para Bahia, tudo. Minha mãe é técnica de enfermagem mais de 30 anos, então assim, eu tive que admitir Você estava sozinha. que eu estava sozinha. E eu acho que esse é o melhor estágio que a gente vive. Quando você consegue ficar sozinho e ter um encontro com você mesmo. E eu falei, aqui agora é eu e o senhor. Se o senhor tirar esse ar daqui, a gente vai ver esse compromisso junto. Só que nesse tempo, Aline, eu acho que foi um tempo que me marcou tanto por ver outras crianças e outras mães em condições mais graves do que a minha filha e eu estávamos, que era para eu estar ali. Foi um convite de Deus para mim entrar dentro de uma UTI, porque eu nunca entrei. Você conseguiu ver sentido naquela situação muito difícil, mesmo que não fosse prazerosa, né? Porque ninguém quer passar por isso, ninguém tá preparado, ninguém espera ter que se dispor de tamanho cuidado, ter que se dispor de ir atrás, buscar conhecimento, buscar recursos para melhorar a qualidade de vida daquela criança. Exatamente. Ali havia uma mãe, por exemplo, que a filha dela também teve meningite, só que a filha dela a minha teve meningoencefalite, a dela teve meningite bacteriana, e ela decidiu não desligar os aparelhos para a menina continuar viva. Então ela ficava ligada nos equipamentos, mas aquela mãe ela não saía de dentro do hospital e você não verificava nenhum familiar para levar uma troca de roupa, um alimento, para fazer uma troca com ela para ela poder descansar. E eu chorei muito quando eu vi aquilo. Eu fiquei 30 dias no hospital. Eu vi essa mãe, vi outras mães, mas eu acho que esse foi o caso mais crônico, assim, pro meu coração. Porque às vezes eu pegava ela no corredor, batia papo, abraçava ela. Porque eu ia ter que sair e depois nossos destinos talvez não fossem mais se encontrar. E havia uma criança no quarto que ela tinha convulsões e ninguém estava conseguindo entender o porquê. Fizeram diversos exames e aí um dia eu dormi, a mãe me cutucou e falou assim, Vanessa, eu sei que você comenta que você é a igreja, não vai à igreja, e eu não sei de que igreja você é, porque você não comenta. Eu vejo você falando de Jesus para as mulheres, mas eu não vejo você falando de igreja. E eu quero que você ore pela minha filha. E eu falei, isso é de brincadeira. Eu quero que você ore pela minha filha, porque até agora ninguém achou nada. Ninguém sabia o motivo. Ninguém consegue dar uma explicação. E nós oramos.
Essa mulher eu consegui ainda acompanhar o tratamento da filha dela por mais 2 anos, porque, neurologicamente falando, tanto ela como a Esther continuaram com a mesma médica e parece que as agendas meio que se cruzavam entre os meses. E ela, graças a Deus, ficou bem. Mas de todo aquele período, de lá para cá, eu não consigo me ver em lugar nenhum sem que eu coloque a fé dentro das coisas. O governo de Deus, ele hoje é desprezado por muitas pessoas. Muitas pessoas querem usar Deus para governar. Elas não querem deixar o governo de Deus governar a vida delas. Eu acho que essa questão é muito complicada, porque eu vejo pessoas que não têm fé nenhuma, e ok, a gente tem que respeitar essas pessoas, Sim. mas eu vejo pessoas que possuem a fé cristã, mas ao mesmo tempo elas não conseguem colocar em prática os ensinamentos da própria fé. Exato. Por exemplo, a questão da soberania de Deus é algo extremamente real. Então, a gente fica o tempo inteiro tentando burlar isso, tentando tomar as decisões por conta própria, tentando apressar. A gente não consegue entender que existem momento para as coisas e que nem sempre a nossa vida vai estar perfeita ou vai estar dando tudo certo. E isso não significa que Deus não está ali. Deus, ele não abandona pessoas. Então, se você está passando por um momento bom ou ruim, Deus, ele está com você. Aline, de 1970 para cá, nós tivemos um problema muito grande em relação a isso. Porque a teoria da prosperidade... Eu sou bem contra isso. Né? Vamos começar. A teoria vamos lá. O camarada, ele quer promover a teoria da prosperidade. Né? Até mesmo existem hoje milhares de coaching da prosperidade. Vamos lá. São técnicas que a gente fala sobre a reprogramação neurolinguística do camarada. Tem cursos de hipnose para essa reprogramação. E muitas pessoas se submetem. Né? Só que elas não sabem os riscos que elas correm com aquilo ali. É porque você acaba comercializando a fé. Esse é o problema. Você quer ganhar dinheiro se aproveitando da ingenuidade das pessoas. Exato. E a falta de conhecimento. Então, quando a gente olha a Bíblia, a Torá, ou mesmo o Alcorão, que eu tive a rica oportunidade de poder ler tanto o Alcorão como a Torá na medida do possível, né, do meu entendimento. Li mais vezes a Bíblia, não li só uma vez. Eu sempre faço um convite para as pessoas. Se você não entende a Bíblia, peça para Deus revelar ela para você. É o Espírito Santo que vai revelar a verdade para mim e para você. Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus ele revela a verdade para você, é para que você entenda aquela verdade. É o discernimento, né? Cada um precisa consumir determinada coisa em um momento específico. Tanto que a palavra ela se torna viva por quê? Porque você lê ela em um dia e você tem uma compreensão. E quando você lê ela de novo, você consegue se aprofundar mais. Você consegue compreender melhor do que da primeira, ou da segunda, ou da terceira vez. E aí eu vou entrar num tema muito polêmico. Você sabe que eu fui agredida no dia 15 de novembro, entre as estações Paulista e Luz. Aquela integração que é feita. Você soube? Não soube. Ah, então. Eu estava vindo com os patriotas de um evento do 15 de novembro. E geralmente as pessoas com quem eu ando, todos gostam de cantar o hino nacional e etc. Só que eu acho que existem lugares públicos que a gente precisa saber se limitar. Porque nem todo mundo gosta da felicidade do outro, em qualquer lugar. É o bom senso. É o bom senso, né? E nesse dia eu tava com a camiseta das Mães Leoas, que é o nosso movimento de mães pela educação e segurança pública no estado de São Paulo. E as harpas do Brasil, de vez em quando eu carrego também a harpa, que é um outro movimento, só que é a nível nacional. E daí eu estava com aquele grupo, só com a camiseta, tá? Meu esposo estava de verde e amarelo com essa camiseta da monarquia. Gente, de repente, nós fomos atacados por uma dupla, duas mulheres. E elas começaram a falar que ia limpar as nádegas com a bandeira. E começaram a chamar a gente de genocida, fascista, uma série de coisas, e ninguém havia mexido com elas. A princípio, elas mexiam com o grupo que estava na frente, dos meus amigos, das minhas amigas, e eu estava atrás. Quando ela notou que o meu esposo estava de verde e amarelo, uma delas se projetou para o lado,
e a outra continuou agredindo atrás. E eu No fingi que caso, não... de agressões verbais. Isso. Mas depois, quando a gente saiu de uma escada para outra, a que se projetou na escada do lado, ela se posicionou na frente e me chamou para briga. Porque durante aquele motim todo, eu falei, olha, a gente até compreende seu posicionamento político, mas eu acho que essa velocidade toda, essa agressividade toda é completamente desnecessária. É um desrespeito. Ninguém aqui mexeu com vocês, ninguém dirigiu a palavra para vocês. E ela me chamou pro pau. Vamos rir agora, bicho. Vem, se você é mulher, vem pra cima. Aline, Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir, não importa de que jeito. Nós estamos vivendo numa situação que o livro de Orwell, de 1984, parecia uma loucura, né? Não sei se você já leu esse livro. Você já leu esse livro? Não. Gente, quem já leu sabe. Nós estamos vendo a Agenda 2030 como se nós tivéssemos já nos programado lá, de alguma forma, para viver o hoje. E eu recomendo esse livro. Mas eu recomendo primeiro a Bíblia, viu? Lê primeiro a Bíblia, depois você vai pro Orwell. Então você não suporta. E a mulher começou a ficar ensandecida, né? E a companheira dela veio para me agredir por trás. Aí uma outra amiga entrou na frente, levou um tapa na orelha, Nossa. eu esquivei, foi um rolo, Virou uma confusão. virou uma confusão. E eu fiquei E preocupada. não Porque tinha nenhum segurança por perto? Não, no momento da confusão não. E eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer com essa cidadã, essa indivídua? Ela vai me bater, se eu revidar, ela vai falar que eu agredi ela, vai querer inverter os polos, né? Falei, quer saber de uma coisa? Vou segurar ela. Vou restringir, né? É a única coisa que eu posso fazer. Foi o que eu fiz, me defender, né? E ela era muito grande, então eu tentei, procurando formas de segurar, os braços dela era mais roliço que o meu, maior que eu e mais roliço. Eu segurei ela, coagi ela. Eu tenho defesa pessoal, né? Fiz algum tempo judô, fiz karatê. Sou apaixonada por artes marciais. Estou junto com o grupo Resgatando Vidas, que é um projeto que nós temos na cidade de Campinas, para quem não conhece. Brito, Deus abençoe meu amigo, militar, bombeiro civil e militar, pessoa que me deu a honra aí de ajudá-lo a coordenar esse projeto, né, que é o Resgatando Vidas, onde nós atendemos várias crianças, não só com a entrega de presentes na época da data sazonal, mas com a arte das artes marciais para legítima defesa, tanto para afastar as crianças da violência doméstica, como também das drogas, para que elas não sejam cooptadas pelo exército paralelo. E tenho o orgulho de ter meu irmão, que é praticante de capoeira, não mora mais em Suzano, mas em Suzano ele aprendeu capoeira, então eu quero aqui agradecer a todos os grupos de capoeiristas de Suzano. Saibam que vocês podem contar comigo. Sou apaixonada pelo jogo, pela dança e pelas raízes, né, africanas. Sei que há muito venho disso porque minha mãe é negra, eu sou uma parda esbranquiçada, que é uma outra... Uma miscigenação, né? Eu passei pela miscigenação, estou esbranquiçada, mas também me considero aí... Minha mãe registrou como parda porque eu acho que o primeiro racista foi o cara lá do cartório. Ele não olhou a fisionomia do meu pai branco, que meu pai é filho de português, e minha mãe negra, mas a pele clara, né? Então, ele foi o primeiro racista. Aí ele escolheu branca, né? Mas tudo bem. Aí eu sou obrigada, por enquanto, a falar que eu sou branca. Mas eu gosto de dizer sempre que eu luto também pelo direito dos pardos, para que não haja apagamento dessa miscigenação da qual passamos. E sou muito feliz por todos vocês, né? Que fazem da minha vida melhor através da capoeira, através das artes marciais. Aqui em Suzano, o que eu posso dizer? Eu não consigo... pelo menos eu não consegui, da forma como eu queria inicialmente, fazer uma atuação para emergir essa minha participação, como eu tenho em Campinas, junto com o Brito e com os outros rapazes, né? Personalidades da área das artes marciais. Mas aqui eu vejo que nós temos um grupo maravilhoso. Quero aqui mandar um grande abraço para todos os judocas, para todas as judocas. Nós temos a Vanessa, a equipe dela, que sempre bem nos representa nos campeonatos, né? E um grande abraço também para o Sérgio, lá do Coquera, que ele também cuida de um enorme grupo de crianças e adolescentes. E eu acredito que quando eu saio daqui de Suzano, vou para a Lesp, bato na porta de um deputado,
pode ser do PL. Eu sempre bati na porta de todos os deputados, enquanto não afiliada. E mesmo enquanto afiliada, eu fui até determinados gabinetes para mostrar para algumas pessoas que eu achei que poderiam se sensibilizar com algumas causas que a gente tinha em comum para melhorar e para quebrar realmente certas objetividades, para mostrar que a gente tem as crianças, a juventude é o nosso maior tesouro. Claro. Então, eu acredito que nessa missão eu nunca falhei. E o fato de trabalhar nos bastidores, quem me recebeu no seu gabinete, aquele assessor, mando aqui um grande abraço para o Célio, lá do Tenente Coimbra. Quero mandar aqui um grande abraço para o pessoal da equipe do Xerife Wilson, do Altair, que são republicanos. Mas eu não posso deixar aqui de deixar um grande abraço para o Diego, do Paulo Bilinski. E aí, você pode falar, mas Vanessa, quem é essa galera toda, né? Conheço alguns. Quem é essa turma? Mandar um beijão aqui para a Cibele, que quando tem eventos aí, a gente convida, né, os deputados para ir para o carro de som com a gente. Eles sempre muito solícitos, participam com a gente ali, Carla Zambelli, Tomé Abdu, e nós temos lá o grupo dos Escolhidos por Deus. Então, Mães Leôs com os Escolhidos por Deus, a gente faz um barulho, né? Leva aqueles caminhões ali para Paulista, porque tem que ter toda uma organização, polícia militar, bombeiro, uma série de coisas. É um trabalho muito grande, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu nunca vi falar na Vanessa. É porque nem sempre quem está nos bastidores está em evidência, né? Exato. E aí, quando eu começo a pensar na pré-candidatura, eu falei, ai, gente, e agora, como é que é isso? Porque entidades como os abrigos, que cuidam das crianças que são tanto portadoras de HIV, como crianças que passaram por foram vítimas de violência doméstica e foram tiradas das suas famílias, esses trabalhos geralmente a gente não pode fotografar ou filmar por segurança das crianças, Claro. né, para começar. Abrigos de mulheres, a mesma coisa. Então, eu sempre pensei que quem precisa lembrar de mim é o determinado vereador, deputado. E aí, em Suzano, quando convidada, né, eu fui oferecer um serviço por ser MEI, e daí eu recebi um convite de alguém para apoiar uma candidatura feminina, que foi da Gerice. Eu achei que naquele momento estava tudo bem trabalhar, né? Fazer publicidade e propaganda, que é o que a gente faz na época de eleições e tal. Uhum. Mas, menino, depois disso daí, Você se identificou? as pessoas me identificaram. Eu tenho uma amiga que é a Rita, beijão, Rita. Ela mora lá em São Mateus. Uma vez na porta da igreja, ela saiu e eu balançou assim a cabeça. Depois que minha filha saiu do hospital, ela que foi me buscar de carro, minha amigona. Meu padrinho de casamento, irmão Fernando, beijo no coração da família. Irmã Ana, Dedé. Na saída, a Rita foi me buscar. E passou um tempo, a Esther se reabilitou de certa forma. E ela falou, vou falar uma coisa pra você. Eu falei, fala, Rita. E ela é tão sanguínea quanto eu. Você vai ser deputada de São Paulo. Para de fazer piada com a minha cara e não queira me dar esse tamanho de responsabilidade. Olha meu tamanho, olha o tamanho dessa cidade. Para de fazer brincadeira com coisa séria. Você nem queria, né? Não, nunca passou aquilo na minha cabeça. Eu já fui simpatizante de partido desde os 14, 16 anos que eu mexia com isso, mas nunca quis essa responsabilidade. O que eu sempre fui apaixonada, Aline, foi por ver os trabalhos do terceiro setor. Como voluntária, fiz oficinas de reforço escolar, fiz oficina sobre prevenção, controle e combate à questão da TST, doenças sexualmente transmissíveis, né, HIV, também contra as drogas. Nós temos um projeto muito lindo, quero convidar vocês aqui para conhecer, que é parte do Resgatando Vidas, né? Para que serve o Resgatando Vidas com as crianças, com a nossa juventude? Para que nós venhamos ter um mundo sem drogas. Então, um mundo sem drogas, se vocês colocarem, né, vão lá, Drugged World, vocês vão conhecer e podem participar também. Então, eu falei, poxa vida, né? Passou o tempo. Quando eu chego agora nessas eleições, eu lembro do que a Rita falou, eu falei, eu vou apoiar essa mulher. É uma mulher, ela tá na reserva, mas era uma policial militar. Tem a questão da atuação feminina ser muito pequena em relação à masculina. Não, é verdade. Então a gente olha o número de mulheres que ocupam cargos importantes
E é um número muito pequeno. E não faz muito sentido, já que as mulheres são a maioria da população. Eu trouxe até aqui, eu não sei se a gente vai conseguir colocar aquele videozinho, mas eu trouxe aqui. Tem um estudo que foi colocado assim, que existem mais que a questão do aborto, né? Que é uma outra pauta que a gente trabalha. Eu sou contra o aborto. A lei do aborto, da forma como ela está, eu acredito que ela já está dentro de um padrão aceitável para quem quer fazer ou para quem precisa fazer. No caso, em não ser legalizado, né? Exato. Ele é legalizado. O aborto ele é legalizado em algumas circunstâncias, exato. O que a galera quer daqui em diante é fazer igual lá em Londres, é copiar o que o outro está fazendo sem mensurar os riscos. E para onde vão esses fetos, para onde vai esses órgãos, e quem usa disso, como isso é usado, né? E a questão do aborto são diversas questões, é uma questão também de saúde pública, são as questões psicológicas, o quanto isso traz um dano após essa realização. Muitas mães que fizeram após passar por esse procedimento precisam lidar com esse tratamento psicológico, gera arrependimento em muitos casos. Exato. Então, é uma situação delicada, independente da decisão. Isso. E a gente vê no estudo que foi apresentado pelas que querem, né, o aborto, que eu não considero que a legalização para que isso seja feito em qualquer tempo da gestação, que eu acho um absurdo, porque, pô, a mulher sai hoje com o cara, ela nunca vê o cara, ela usa uma camisinha. Se ela não quer usar camisinha, beleza, ela tá arriscando a vida dela. Agora, o fato daqui 4, 5, 7 meses o cara meter um pé no rabo dela, ela fala que ela vai desfazer da criança porque ela não quer ver a criança, que vai lembrar da cara do marmanjo. O que a criança tem a ver com isso? Eu particularmente, eu sou muito a favor da doação voluntária. Existem pessoas que, eu não quero criar criança, eu não tenho condições. Ok, existe a doação. Você não precisa interromper a gestação. A criança nasce e ela vai ser direcionada para uma família. Mas aí sabe o que ela vai falar para mim, para você, que tem a sua opinião? Que as crianças que nós passam estamos por coisas praticando absurdas. Não, ela vai falar que a nossa opinião faz com que mulheres sejam torturadas psicologicamente. Não, torturada tá a criança, que não sabe o que está acontecendo, na minha opinião. Mas, voltando aqui para aí, nós vamos falar na saúde pública. Sim. Mais mulheres negras abortam do que mulheres brancas. Assim vem a estatística do que eles descrevem, né? Assim como mais mulheres negras também adoecem de outras circunstâncias, adoecem de outras circunstâncias, não. Ficam doentes por várias comorbidades. E aqui eu vou fazer um apelo para você que, de repente, quer fazer uma coisa chamada, eles falam que é o grupo familiar, né? Planejamento familiar, esse é o nome que se dá nas UBS, em todo o estado de São Paulo e no Brasil. Esse planejamento familiar, quando você consegue fazer ele, né? Que muitas não querem fazer, já sai fazendo filho para depois pensar no planejamento. Será que essas famílias fazem exames antes disso? Porque existe uma questão de contabilidade dos índices de que muitas mulheres acabam abortando por uma incompatibilidade genética. Como assim? Qual sentido? Existem pessoas que ela tem tipos de sangue diferente, né? E condições, predisposições diferentes. Então, existem tipos sanguíneos que a pessoa ela não sabe se quando ela tiver uma relação sexual com a outra, se a tipagem dela, a genética dela, condiz com a do companheiro. No caso, se essa relação não vai trazer problemas futuros para a criança. Exatamente. Se houver uma criança fruto da relação. Exatamente. Então, a partir do momento que hoje a gente vê para não ficar na minha palavra, né? Uma incompatibilidade sanguínea. A incompatibilidade sanguínea se deve à interação entre proteínas que podem ou não estar presentes no ser humano. Quando ocorre, provoca doenças que podem ter sintomas leves a graves. Isso é uma coisa que as pessoas geralmente não pensam quando elas vão fazer uma gestação. E daí, claro, no caso de abuso sexual, em outras circunstâncias que ali já permite o aborto,
Sim, é uma né? violação. Aí é uma violação, né? Mas e quando não é violação? Quando a pessoa tem a informação, ela não procura a informação, porque é cômodo não procurar a informação. São muitos casos, né? Existem casos de pessoas que realmente não têm informação, existem casos de pessoas que sofreram um descuido, existem pessoas que até se preveniram e, de certa forma, isso aconteceu. Então, é um assunto bem delicado, E assim. aqui em Suzano, por exemplo, nós recebemos um certificado, né? Segundo o prefeito disse, que nós não tivemos aborto aí durante um ano, né? Mas também já tivemos períodos aí. Lembra, esses dias teve um debate no grupo, parecia um pinga-fogo. É porque Um existem falavam os sobre as. clandestinos também, né? Eles não são contabilizados. Exato. E daí a gente entrou num outro tema que fala em relação à criança, e eu acho legal a gente pautar aqui rapidinho. Tá, tem aborto. Fizeram lá manifestação na frente do hospital, em São Paulo, porque o hospital estava fechado, porque não teve aborto também lá. Aí eu falei, olha, aí pediram para abrirem, né? Porque algumas mães poderiam ter algum caso de emergência, no caso realmente grave, e não teria hospital para elas. Até onde isso foi verdade, só o governador Tarcísio de Freitas é que pode explicar aqui para a gente. Mas o que eu posso dizer, hoje a cidade de Suzano tem um equipamento de saúde para atender essas mulheres em caso de aborto? Como isso tem sido tratado? É complicado porque a saúde no país já é algo precário, digamos assim. Embora a gente tenha o SUS, que acaba ajudando bastante, quantas pessoas estão na fila de diversas coisas, sabe? Para transplante, para cirurgias. Então, é uma demanda muito grande e não existe um atendimento eficaz para essa quantidade de pessoas. Então, e eu acho até leviano, quando alguém está no poder e depois aparece para a gente falar, mas eu estou fiscalizando, e agora eu vou entrar no grosso, como disse o presidente, que se entrar o grosso. Todo vereador, ele tem o dever de fiscalizar, apoiar o executivo, e entre tantas outras coisas. Então a gente pensa do seguinte ponto de vista: por que, sabendo que eu fico 8 anos num cargo, 12 anos num cargo, só em 2024 eu vou aparecer nas minhas redes sociais e dizer agora eu estou fiscalizando? Me parte o coração quando eu vejo esse tipo de coisa. Porque não existe uma lei no Brasil que essa lei ela tem um parâmetro, que ela venha parametrizar o trabalho de um vereador. E isso me preocupa para mim. Você diz no sentido de é, requisitos obrigatórios. Você precisa fazer tantas coisas, você precisa atuar de certa Exato, forma, isso. uma padronização. Exato, porque, por exemplo, se eu pegar o site da prefeitura hoje, como está, e daqui não adianta vocês mudar nada no planeta chamado teoria da conspiração, que a internet ela é um mundo de dados que ela é totalmente manipulável para o bem ou para o mal, não é? Mas se nós colocarmos hoje em parâmetros, como eu estou falando aqui, eu sei quem conseguiu, como vereador, mais de 250 trabalhos em todas as sessões que ele fez. E olha que eu não vi ele todas as sessões lá. Mas ele conseguiu desempenhar um trabalho de mais de 200 atividades. Enquanto outros não passaram de 120, 200. Por que será que há essa disparidade? Então, quando eu vejo falar da saúde, da educação, da segurança aqui, o que, que eu falo para você? Hoje eu sou de um movimento, que eu já venho há algum tempo dentro dele, que é a escola sem partido, por exemplo. O que, que é a escola sem partido? Escola não é lugar para pregar viés ideológico, partido A, partido B. Eu gosto mais do João do que da Maria. Porque você não gosta da Maria, eu vou partir a sua cara. Sim, com certeza. Certo? É um local de aprendizado. É um lugar. Nós já temos disciplinas o suficientes, né? Ciências humanas, enfim, dentre outras coisas, na qual a gente acaba abordando isso. Porque se a gente aborda história, a gente Exato. aborda pessoas de diversos lados políticos, conflitos de interesses, e aí nisso a gente Exato. entende um pouco dos dois. Mas eu também acredito que você fazer com que as pessoas sigam um determinado partido ou uma determinada religião tá errado. Essa imposição não pode acontecer. Então, é exatamente isso.
A minha primeira pauta, a minha primeira bandeira que eu quero deixar aqui para vocês compreenderem é o direito à informação. Por que o direito à informação? Porque quando eu dou para você, Aline, uma informação, mesmo que ela seja do meu ponto de vista, você escolhe fazer com essa informação o que você quiser. Tem aquela mulher que vai. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos falar que você fosse a Maria. Maria Josefina. Descobri, não é o caso, tá? Porque na política nós vamos tratar coisas bem sérias, mas é um exemplo só para elucidar. Maria, vi seu marido com a Josefina. Aí a Aline vai olhar para mim. O que você vai fazer, Aline? Pedir mais informações? Perguntar como foi isso? Como é que você ficou sabendo? Onde é que você viu ele com a Josefina, certo? Eu posso continuar a história. E aí a Aline ela pode pensar. A Vanessa pode estar contando uma mentira, querendo pegar meu marido. Ou tá querendo que eu bata na Josefina. Ou simplesmente a Vanessa não quer que eu seja traída. Mas o que eu vou fazer agora? Né? E daí cabe a você, Aline. O que você vai fazer? Se você vai pegar um pau de macarrão, uma vassoura, bater no seu marido. Se você vai na delegacia falar que você quer que ele saia da sua casa. Então, com a informação que você recebeu, quem vai ter o poder de tomar uma melhor decisão vai ser você. Sim. Então, se hoje eu pegar uma informação, por exemplo, nós tivemos aí um trabalho muito bonito esse ano de 2023, foi um ano muito cansativo, mas nós fizemos o trabalho. Meu corpo, minhas regras, não. O que é esse trabalho? Aqui, quero até agradecer o Padre Luiz, que nos abraçou durante a missa. Foi um trabalho em parceria tanto com a Igreja Católica como evangélica. As igrejas saíram, nós saímos. Meu corpo, minhas regras. Tudo bem, pode falar isso para mim. Mas a Bíblia não vai falar isso. E o meu princípio é a Bíblia. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6. O que eu sempre digo? Olhem para Deus. Confiem em Deus. A Vanessa ela é uma parte. E se a Vanessa errar, como Tatá já pegou no meu pé, né, Tatá, lá no privado? Calma, despressuriza, se acalma, se controla. Eu tenho amigos que falam. Com certeza. Ao vivo. Literalmente. Energia Power. Então, gente. Então, Você vai conseguir passar aquele vídeo? não, ainda mais agora. Pode ir. Agora vai. Será? Tá feito muito. Pode falar agora. Voltamos? Tudo coisa do menino de vó que vai pegar a vovó depois, viu? Você deixa.
Então, bora lá. Voltando aqui à questão da saúde, né? Então, eu acredito que hoje muitas pessoas com fé, quando eu digo fé, não é só fé em Deus, né? Porque tem pessoas que têm fé nela mesma. Nem fé em Deus ela tem, é uma pessoa determinada, daquele jeito. Mas a gente precisa repensar hoje em relação a vereadores, prefeitos, governadores, como a gente apoiou aí o governador Tarcísio. Por que que nós apoiamos o Tarcísio? Tem muitos projetos que o Tarcísio fez enquanto ministro que não chegou para a massa popular e nós olhamos com um olhar diferenciado para pesquisar, porque o ativismo ele tem isso. A gente não pode simplesmente falar, né? Falar é fácil. Quantas mutretagens, brigas as pessoas fazem só para falar, falar. Tem os checadores hoje em dia, né? Que de alguma forma eles são remunerados para dizer o que você está mentindo ou não. Mas se ele não tem informação, Aline, é um problema dele. Mas ele vai ser pago para dizer que eu estou mentindo porque ele não tem a informação. Isso me revolta. Mas tudo bem. Fora daqui, Aline, eu sou muito questionada o que é ser uma mulher conservadora. O que é ser uma mulher conservadora, Aline? Para mim, bom, a gente está falando sobre diversas coisas, né? Essa questão dos princípios e valores. Eu acho que, como indivíduo, cada um tem algo que norteia a sua vida. E eu acho que tá tudo bem as pessoas divergirem nisso. E que todos esses princípios, eles precisam ser respeitados. Eu posso não concordar, mas isso não me dá o direito de atacar, de hostilizar, de causar um desconforto no próximo. Eu, Aline, eu sou cristã. Eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores, eu tenho coisas que para mim fazem sentido, que eu sigo e que eu considero que norteiam a minha vida. E eu acredito que você, Vanessa, tem os seus e o pessoal de casa tenham também. Talvez não sejam os mesmos que o meu, mas eu mereço respeito e essa pessoa também. Então, o conservadorismo, ele vai muito além do que o que as pessoas acham. Ele tem sim um respaldo com base na fé cristã, com base em questões bíblicas que você acredita e tudo mais. Eu também acredito. Porém, é o que a gente está falando. É a nossa visão. Não a de todo mundo. Então a gente tem que respeitar A o gente próximo, respeita também. mas a gente também merece respeito. E aí eu vou entrar para você num tema que eu sempre sou abordada e falei daquela confusão das meninas. Por quê? Porque eu sempre respeitei os homossexuais. Dentro da minha família eu tenho homossexuais. Eu acho que isso vai além. Eu não tenho que respeitar uma pessoa porque ela é homossexual. Eu tenho que respeitar porque ela é uma pessoa. Entenderam? Então, quando as pessoas viram para mim e falam isso, você respeita porque ele é homossexual? Eu falo, não. Eu respeito ele porque ele é um ser humano. Exato. É exatamente essa tecla que eu bato. Ninguém me respeita só porque eu sou heterossexual. Não, me respeitam porque eu sou um indivíduo, porque eu sou uma cidadã, porque eu sou uma pessoa e eu mereço respeito por isso. Exatamente. Então, há uma polarização muito desagradável com essa vinda do Bolsonaro e tudo mais, de pessoas que elas, na verdade, são pessoas que elas precisam de psiquiatria. Elas não precisam de direita e esquerda, elas precisam de psiquiatria, porque elas querem, na verdade, usar a direita e esquerda para vociferar a revolta, o estado de insatisfação, a sua não aceitação com o outro. E isso é muito triste. Porque eu vinha no meu passeio, tinha sido convidada para ser oradora, uma das oradoras no caminhão. Nossa pauta era completamente diferente, era sobre educação, porque agora a gente está com um grave problema aí com o CONAI. Nós não queremos o CONAI da forma como está. CONAI é um planejamento de 10 anos de ensino. Muito tempo. Há muito tempo, para a gente ver uma militarização dentro das escolas, para descaracterização da família, da desautorização dos pais dentro de uma escola. Essa é a minha outra pauta. Por que Mães Leoas na defesa da segurança pública e da educação? Essas famílias acreditam no Estado, mas ela não transferiu a autoridade, a autonomia dos pais para que os pais tomem o lugar que não são deles na hora de influenciar as suas vãs filosofias sobre identidade de gênero, linguagem neutra, ou mesmo querer promover banheiros unissex para crianças, adolescentes, que não terminaram nem a formação do hipotálamo. O hipotálamo a gente termina a construção, a formação lá para os seus 25 anos. Aí sim nós começamos a tomar decisões mais assertivas. Mas até chegar lá é uma caminhada muito longa. Então, qual é o meu convite sempre?
né? E aquele dia até falaram assim: você viu? Você mexeu na unha do Satanás. Porque você falou da família, você falou da escola, e quando você volta, uma pessoa te aborda dessa forma e ainda justifica: vem se você é mulher. E eu não vou poder falar assim: eu não deixei de ser mulher, isso e aquilo. Não, eu sou mulher, eu nasci mulher. E eu aceitei a condição da minha genitália feminina em carregar essa missão enquanto mulher. XX cromossomos. E outra, violência, gente, nunca vai ser justificável. Não importa o lado que você defenda, não importa sua fé, enfim. Violência não gera nada de bom. Você não tem o Exatamente. direito de agredir uma pessoa que pensa diferente de você e nem o contrário. E geralmente as pessoas, indiferente de lado político, quando você não concorda com ela em alguma coisa e ela tem um problema que ela precisa tratar, ela tenta descaracterizar o caráter do outro, né? E aí vem a calúnia, vem a difamação, tem uma série de coisas. Mas eu acho que o mais importante aqui com pauta, que é a minha bandeira, né? Pode ser chamado de pauta ou bandeira. Primeiro, o direito à informação para você fazer com ela o que você achar melhor. Mas com certeza a inclusão digital hoje para os nossos idosos é fundamental. Nós temos mais de 23 milhões de idosos que não têm acesso à informação. Você sabia disso? E isso é um problema familiar muitas das vezes, porque, por exemplo, pessoas mais novas que poderiam ajudar nesse processo acabam não tendo paciência, não tendo o jeito de ensinar, Aquilo que a gente conversou lá no começo. a empatia. A empatia. E aí, eu tenho um grupo de pessoas, a gente tem um outro grupo de pessoas hoje no Brasil, que é o Exija Bula. Não sei se você já conhece esse Não movimento. O Exija Bula envolve médicos, farmacêuticos, advogados, consumidores. Por quê? As secretarias de saúde não comentam muito com a gente, mas o Ministério da Saúde, entre outros, querem, talvez, né, pelo que a gente viu da proposta deles, tirar a bula impressa, deixar só a bula digital. E nós aqui no Brasil sempre tivemos tudo, né? Impresso e digital, porque você tem uma contra a prova do outro. É um outro movimento, convido vocês também para conhecerem. Mas a inclusão digital das nossas crianças. Eu estava assistindo há poucos dias, tudo que eu estou falando aqui para vocês, de projetos, de movimentos que eu comento, tá tudo no meu Instagram lá, vanessasuzano.ofc. Eu comecei uma clipagem só dos temas para que vocês possam acompanhar e despertar vocês para conhecer as coisas, não só pela Vanessa, mas através do link de outras pessoas muito legais que vocês vão gostar com certeza de se conectar. Então, a informação hoje, vamos lá. Eu fui o ano passado fazer um passeio e vou compartilhar aqui com vocês. Maida, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite, o Denis. Todos que me confiaram a oportunidade de fazer um passeio para conhecer o que foi a Intermunicipal do CONAI. E lá eu encontrei opiniões divergentes da minha. Inclusive, um menor de idade me afrontou, disse que afrontou a mim e a outras mães, disse que a mães ali não mandavam em nada. Daí eu surtei. E ele ficou muito triste porque ele não tinha conseguido a vaga para ser delegado, né, no evento que precisava ser. Depois, se acertando lá com uma outra mãe, ele acabou conseguindo. Mas eu vi nesse jovem, em alguns outros, um interesse de criar um protagonismo onde eles não querem que os pais participem da política social que tem que ser feita dentro da escola. Quando eu falo em política social, quando eu falo em governo, eu falo de um conjunto de regras para que haja um melhor convívio dentro da sociedade. Porque, como nós estávamos falando agora há pouco, se depender de nós mesmos, o governo de Deus, muitas vezes a gente até afronta, acaba falhando da nossa parte. Sim. A gente não consegue ser 100%. Mas existem situações que as leis, as regras, elas estão ali para funcionarem e as pessoas também querem fazer isso. A gente está em uma sociedade regida por regras. A gente fala muito sobre a questão da liberdade. Você é livre até certo ponto. Se você infringe a lei, você paga por isso. Você é recluso. Então, assim, como indivíduos que fazem parte de uma sociedade,
A gente tem que cumprir regras, a gente tem que cumprir leis, isso em todos os locais. No nosso trabalho tem regras, na nossa escola tem regras, na nossa sociedade tem regras, não dá para ignorar isso. Exato. E ali no CONAI, o que aconteceu? Nós estamos em várias pessoas, mas uma maioria que participa do CONAI são funcionários públicos. Não são pais e mães. E nós tivemos a audiência pública o ano passado em relação à educação e segurança aqui na cidade, onde foram feitas umas 15 reivindicações. Inclusive, eu levei isso até a Secretaria de Segurança Pública e, aliás, perdão, retificando, a Comissão de Segurança Pública, Educação e da Pessoa com Deficiência, lá na LESP. E por algum motivo, né, o documento que eu levei não foi respondido na forma e no tempo que as pessoas que fizeram o abaixo-assinado queriam. E aí eu comecei a perceber a pressão de você trabalhar com um grande público. Por quê? As pessoas querem uma resposta para agora, mas tem coisa que não depende só de mim. E nem mandatário eu sou. Tem gente que ri nas cidades, me faz bagunça, brinca comigo. Outros falam para me esnobar mesmo. Você é vereadora? Nem mandato você tem. Como é que você conseguiu fazer isso? Então, eu vou dar a resposta aqui hoje. De tudo o que eu fiz como ativista, eu tô vendo os frutos chegarem. Teve dias que eu falei pro André do Prado, você é snob. Por que eu falei isso? Porque eu fui levar para ele um assunto que era o Bolsa Gay. E ele falou que aquilo ali não existia, que aquilo jamais ia acontecer. E eu falei assim, olha, o Bolsa Família tá para todo mundo. Por que numa lei quer que se chame de família e na outra não quer o Bolsa Família? Vai querer o outro título. Não é Bolsa Família, não é para todo mundo? Então, fica uma incógnita, André. Mas presta atenção no que eu tô falando. E ele talvez não gostou. Só que aí depois, passado alguns dias, o assunto repercute e eu vejo alguma coisa que foi benéfica para a cidade, como ele dando atenção para aquilo que foi falado no meio daquele tumulto. A mesma coisa aconteceu com o Márcio Alvino. Márcio Alvino, quando eu fiz o trabalho para a Gerice, nós estávamos lá no comitê eleitoral, lotado de gente. Eu falei, na hora que ele sair, eu vou falar da lei do cego monocular. Porque a gente precisava de assinaturas, né, para apoiamento. A lei do cego monocular, ela foi aprovada em 2021. Bem recente. E ela é uma lei que ela começou a ser trabalhada em 2013, gente, é muita informação. Mas enfim, ela começou a ser trabalhada em tempo que o Alckmin estava lá atrás, não era vice-presidente. Então, meu esposo sendo cego monocular, eu sei a realidade dele, de vários outros, porque eu comecei esse trabalho sem nem conhecer meu marido, fazendo apoiamento através de abaixo-assinado e petição. E quando nós saímos do evento, eu grudei o Márcio Alvino. Márcio Alvino, vai ter 2 coisas que vão ser votadas essa semana em Brasília. Você tem que apoiar. Senhora, eu tenho um compromisso, eu tô com a agenda. Me deixa. Grudei ele de volta. Falei, não gosto de me posicionar dessa forma, mas o senhor é um funcionário que não quer me ouvir? O senhor é um funcionário do povo. O povo votou no senhor para isso. E agora eu preciso do senhor. Aí ele despressurizou. Pode falar. Eu falei, Márcio Alvino, nós temos 2 questões que vão ser votadas essa semana. A lei do cego monocular. E não sei se vai ser essa semana ou nos próximos dias, mas a questão dos banheiros unissex, né, em locais públicos. E a linguagem neutra. Eu peço que você nunca se esqueça desses 3 itens. Passou alguns meses, a lei do cego monocular. Obrigado, Amália. Tem um relator de um outro partido aí, não vou citar nomes de partido, que não é lugar de ficar dando jabá para nenhum partido, viu? Mas, enfim, o dito cujo lá foi relator, a Amália, juntamente com o Márcio Alvino e várias outras pessoas, aprovaram a lei. E daí, chegamos nesse ano, de 23, onde eu tive uma reunião com o Paulo Bilinski, que é um outro deputado federal, já que eu não consegui mais acesso ao André do Prado e ao Márcio Alvino, a história não pode parar, Aline. Você vai atrás de outras pessoas. Eu vou atrás das pessoas, vou batendo, ó. Eu sou aquela mulher chata. Ai, Vanessa é chata. Pra você. Foge do planeta, porque se eu tiver uma determinada
projeção e eu acreditar que algo pode ser melhor, eu vou atrás de você. Conclusão, bati lá, aí o Diego falou pra mim que era pra enviar os documentos, tá? Enviei lá uma porção de documentos. E graças a Deus, obrigado Diego, obrigado Paulo Belinski, obrigado a todos que participaram da construção da lei. E agora o nosso governador Tarcísio Gomes de Freitas, obrigado do fundo do meu coração, junto com a Secretaria de Saúde e Artesp, uma condição dessa lei. Até os jornalistas aqui da cidade, teve alguns que me abriram o canal de comunicação para contar a história do Márcio, né? Como cego monocular, que ele é só um exemplo de vários. Sim. São mais de 40 mil portadores de cegueira monocular, que é ser ceguinho no bom sentido, viu, gente? Meu amor, beijo para você, tá trabalhando aí para cuidar da família, né? Meu amor, aqui, ó, não é ceguinho por capacitismo, não. Não tem do lado esquerdo, não tem do lado direito. Eles falavam, então, o camarada não tem direito ao transporte gratuito, só municipal. A Artesp não favorecia nem com o bilhete da MTU, nem com trem, nem com metrô. Aí vai falar, eu faço a inclusão dos especiais. Transporte público é um ponto muito crucial. Né? É uma mobilidade. Eles têm uma mudança foi aprovada a lei como uma doença sensorial, né? Uma deficiência sensorial, perdão, uma deficiência sensorial. Por quê? Geral, a gente vai entrar nessa outra coisa da deficiência. A pessoa fala assim, uma vez na Caixa Econômica, ai, mas ele falou, você não tem uma senha para me arrumar, que ele estava em horário de serviço, uma senha para especial? Ela falou, mas aonde o senhor é especial? Ela não identifica de imediato, então ela presume que a pessoa não tem nenhuma deficiência. Aí eu peguei e falei, curiosamente, deficiente é só quem não tem um braço ou uma perna para a senhora? Ou a senhora não percebeu a ausência da visão do lado esquerdo? Ai, senhora, mil perdões. Eu falei, não, eu vou te perdoar, mas eu vou te falar para você não praticar mais esse tipo de capacitismo, porque é feio, é desrespeitoso. Peguei assim, entrei com ele, e nós já passamos várias situações no trem, ele vindo do trabalho, como o lado esquerdo é deficiente da visão, na hora de empurrar para o trem, você já sabe, né? Aquele motim, todo mundo quer ir junto. Você nem sabe. Você Você nem sabe onde é que você tá. Tem hora que você nem enxerga nada mesmo, porque o povo joga você para enxergar a frente, né? Sim. E um homem veio por trás dele para dar um soco nele. Porque na hora que ele passou, sem querer, ele prensou o rapaz, mas não foi intencional, né? Sim. Foi pela ausência da visão. E o cara veio com tudo assim, eu falei, segurei a mochila do cara. Falei, ô, ele é deficiente visual, cara. Ai, dona, me desculpa. Eu falei, te desculpo. Mas eu acho que você podia ser um pouco mais vigilante, mais tranquilo, né? Então, hoje, falar em deficiência no Brasil, nós temos aí os lobistas que querem mostrar seus institutos, querem mostrar seu marketing, usando a dor das pessoas. Mas nós temos uma pancada de gente trabalhando pelo bem dos nossos especiais, dos nossos PCDs. E aqui eu deixo meu agradecimento ao Paulo Belinski, a Malha, o relator, todos que me ajudaram, né, para essa mudança de lei, porque ela não foi construída pela Vanessa, essa lei. A Vanessa ela só foi pressionando órgãos, partidos, pessoas. Claro. Até porque é uma luta de muitas pessoas de muito tempo. Exato. Infelizmente, demorou para que fosse... para que esse avanço fosse acontecendo. É igual o autista, né? As pessoas que têm o espectro autista sofreram muito até que puderam ter mais... Como eu posso dizer? Ter Até que o seu hoje, lugar, né? Ter uma evidência. ter pessoas que sejam responsáveis em ser a voz deles. Sim. Até que eles consigam amadurecer e progredir para aquilo que eles precisam ser. Porque eles são. Eu aprendo muito com a Esther. A Esther, depois da meningoencefalite, ela ficou com hemiparesia do lado esquerdo, então o braço e a mão não se movimentavam, ela andava, mas puxando. Hoje ela tem uma diminuição de força do lado esquerdo. Mas ela já se locomove. Sim, corre, conversa, brinca. Às vezes o que atrapalha é que a gente manda marcha, né? Que é a velocidade, tá andando compassadamente, aí troca lá e tal. Até que tem 15, 20 dias eu tive 2 sustos com a Esther. Ela foi descer uma escada, a perna dela, a parte neurológica, na hora que ela foi descer, o tico e o teco. Não respondeu. Ela, muito emocionada, dançando, brincando, coisa de criança, toda criança cai, né? Mas ali deu para perceber que não foi uma questão da desatenção, né, da brincadeira, foi realmente um problema sensorial. E aí ela caiu da escada, foi doloroso, ela machucou os dentes da frente. E eu tô até pensando o que eu vou fazer agora, porque ela tá sem o dentinho.
E o bullying nas escolas não é coisa fácil, né? Tem crianças que vão para a escola e não respeitam os coleguinhas. E a gente, quando fala das mães voltarem para a escola, Aline, para mim é um assunto assim bem taxativo, que eu não vou deixar de falar aqui várias vezes. Pais e mães, voltem para a escola. Você que não é pai e mãe de uma criança com alguma deficiência, aprenda um pouco sobre isso. Primeiro, porque você não sabe se o seu filho vai estar amanhã deficiente, ou você. A Esther internou agora com a tal da dengue. Pegou dengue, aí ficamos lá no Hospital Municipal Infantil, depois fomos para o Luzia. E aí o último paciente que passou no mesmo quarto que a criança tem 10 anos, ano passado ele teve meningoencefalite. Ele era uma criança normal. Do nada. Ficou uma criança especial. E ouvindo o testemunho da mãe, a história se repete. Então, será que antes, como era a vida dele? Como é a nova adaptação? E essa criança vai para a escola agora, né? Com uma tráqueo, fechou a tráqueo, estava com a tráqueo, agora fechou a tráqueo. Então, nós temos uma série de crianças, não só com TDAH, TOD, que é o desafio opositor, né? Nós temos uma série de crianças deficientes que carecem de pessoas com coragem, com determinação. Não para puxar o saco do Rodrigo Achiuchi, da Larissa. Porque a Larissa ajuda, porque o prefeito ajuda. Eles não ajudam, eles fazem o trabalho deles. O trabalho deles é trazer essa responsabilidade para todos. Mas a partir do momento que a gente vê hoje um crescimento de vozes que estão para isso, eu quero aqui parabenizar você, Aline, que me deu a oportunidade de vir aqui para poder falar um pouquinho do tema. Quero agradecer aqui na cidade a Família Azul, que tem feito um lindo trabalho. Não dá para incluir todo mundo dentro da Família Azul, né? Todo mundo pode ser da Família Azul, mas não dá para incluir todo mundo, porque nós temos aí uma cidade com quase 350 mil habitantes, caso não me engano. Mas nós temos o Instituto Cegonha, por exemplo, onde a nossa amiga Cris está ali, recentemente ela começou um novo trabalho no Instituto Cegonha, próximo da estação, para ajudar o reforço escolar e a alfabetização de adultos. E muitas vezes são adultos que pararam de estudar por uma dislexia. Alguma condição que não foi avaliada anteriormente, que foi isso exatamente que você falou. É muita coisa, e aí? É complicado. Quem cuida? Esse processo de dar a devida atenção para todos os casos. E assim, é muito importante a gente trazer todos esses pontos, porque a gente está falando de pessoas que precisam de uma atenção, a gente está falando de pais que precisam se informar, e a gente está pedindo isso, né? Pedindo atenção, pedindo colaboração, pedindo respeito. E, infelizmente, a gente já está estourado no tempo. A minha experiência do CONAI foi muito boa, porque tanto desde o processo pré-CONAI para o CONAI, porque nós temos a audiência pública, a Câmara dos Vereadores votou, quando chegou no final, vamos para o CONAI. Coloquei anúncio em vários veículos de comunicação, não vi as pessoas irem para lá. Uhum. Conseguimos eleger aí novos e reeleger conselheiros tutelar, né? Então, que são coisas todas que trabalham conectadas. A saúde e segurança pública dentro é um mecanismo. É um mecanismo. Ser vereador, ser vereadora, exige do pré-candidato ou do candidato que ele consiga criar conexões municipais, estaduais e federais para ajudar o prefeito a melhor gerir a cidade. Em alguns lugares, a gente vê que tem cidades que elas são mais autônomas, mais autossustentáveis, porque ela não fica com seus gestores aguardando só o dinheiro que vem do governo federal. Ela consegue diversas parcerias para fazer com que haja um movimento centrípeto. Então, hoje, quando eu vejo o que eu passei com o CONAI o ano passado, e teve gente que falou assim, a Vanessa é desequilibrada. Por quê? Eu fui para um campo minado, onde profissionais, alguns, não foram todos, não querem os pais dentro da escola se metendo na vida deles e do que eles estão fazendo na escola, porque eles são formados na escola, eles sabem o que estão fazendo.
E daí isso me gerou uma grave preocupação, que eu já estava com ela. Por quê? Pai e mãe trabalha. Pai e mãe não tem condição, muitas vezes, de acompanhar. Só que chegou uma hora para nós, pais e mães, que nós precisamos o porquê começamos. Sim. Se a gente teve o filho, tá na hora da gente começar a pensar em cuidar do filho. E é isso, aproveitando essa fala da Vanessa, a gente realmente precisa desse engajamento. Eu sei que não é fácil, que os pais eles estão lutando pelo sustento, a gente reconhece isso. Mas é necessário essa participação, é necessário esse acompanhamento para os filhos. E Vanessa, a gente tem muito conteúdo, você vai ter que voltar outras vezes para a gente Quem conseguir sabe? elaborar mais. Né? Obrigada. Vamos deixar só um convite para duas pessoas e ver quem sabe eles aproveitam a gente? Claro. Renato Feder, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Quero te fazer um desafio em nome do governador Tarcísio de Freitas, que eu tanto apoiei e apoio, junto com a Sonaira. Quero pedir aqui para vocês publicamente, para depois não dizer que foi outro que pediu, porque tem coisas que eu já pedi que todo mundo agora aparece dizendo que é o pai da criança. Mas vamos lá. Por que ainda não foi implantado no Estado de São Paulo a possibilidade, já que se fala tanto em inclusão digital, por que ainda não foi oferecida a oportunidade de nós fazermos uma reunião mensal ou a cada 2 meses com os pais no Meeting, no Zoom? Fazemos as reuniões escolares, o pai não pode ir. Por que esse pai e essa mãe não podem entrar online numa reunião? Nós tivemos uma experiência aqui em Suzano com a Escola do Mersa, deu muito certo, foi muito bom, tivemos uma boa porcentagem de pais presentes. E outros trabalhos também sobre alimentação seletiva para crianças com deficiência, uma série de coisas. E digo aqui para o senhor Leandro Bassini, que possam essas reuniões online continuar, porque eu acredito que os pais e as mães vão estar bem informados também. Acho muito produtivo como mãe e também como pré-candidata à continuidade desse trabalho. Mas eu quero deixar aqui uma coisa para vocês. Eu sou uma mãe a favor de creche própria da prefeitura. Eu sou do movimento contra fechamentos de creche e peço aqui a atenção das autoridades públicas para pararem com isso, porque as mães precisam trabalhar, não tem onde deixar as crianças nem de sábado nem de feriado, e ainda fechar determinadas creches é um absurdo. Esse é o apelo que eu deixo aqui para que todas as mães estejam se sentindo representadas, aquelas que me pediram, e não deixem seus filhos sozinhos, não deixem eles inseguros. Voltem para a escola, pais e mães. Vem com a gente, as mães leoas. Obrigada, Vanessa. Como a gente comentou, são muitas coisas para a gente falar. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu agradeço a sua participação, agradeço a sua contribuição e eu espero que consigamos marcar outras vezes para falar desses outros assuntos. Foi um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço. Sigam minhas redes sociais, perguntem, comentem. Pode xingar lá se achar que eu fiz alguma coisa de errado também, não tem problema. Eu estou aberta a críticas, porque eu acredito que as críticas, de forma respeitosa, podem construir coisas novas. E elas sempre são bem-vindas. Muito bem-vindas. Tatá, obrigada. É isso, gente. Obrigada. Boa tarde para vocês. Bruno, obrigado. Obrigada, equipe.